Oi, Oi, Tina, tudo bem? tudo bem? Então agora funcionou. Funcionou. Tá, vamos ver depois como é que a gente vai fazer só para salvar o vídeo, né? Porque eu conheço formas da gente salvar o vídeo e compartilhar. E dessa Tá, forma só você vai ter acesso. Mas não tem problema. Você divulga na sua página o vídeo e depois eu vejo com você se eu consigo te ensinar como fazer para a gente publicar no YouTube. tá bom. Tá bom? Então, seu som tá bom? O pessoal tá escutando a gente bem? Fala. Acho que a conexão tá ruim. E deu uma travadinha. Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Tá Tá? tudo ótimo. O Tá. pessoal Então tá. tá. A gente faz hoje como até qualquer coisa mesmo um exercício, depois em outro momento a gente faz de novo, Tá ótimo. né? Então tá, pessoal. Então, para quem tá aí assistindo a gente, eu vou me apresentar rapidamente e aí depois eu passo para Tina. Então, meu nome é Juliana Seidel, eu sou psicóloga, trabalho há muito tempo na área de gestão de pessoas, trabalho com pessoas maduras, com preparação para aposentadoria e orientação de carreira. Então, quando a gente oferece a preparação e os programas de educação para aposentadoria, a gente, em geral, aborda vários temas, né? São vários temas que a gente aborda, entre eles a saúde física. E a gente observa que, infelizmente, até pessoas que foram ativas mais jovens, né, vão se desanimando, se desestimulando e muitas vezes acabam perdendo o hábito da atividade física depois de uma determinada idade. Então, a gente está aqui para falar um pouquinho sobre isso, sobre a importância, né, dessa prática e também sobre o trabalho, mais especialmente sobre o trabalho da Tina. E então, em função disso, ao invés de apresentá-la, eu vou deixar ela mesma se apresentar. Olá, pessoal. Boa noite. Então, eu sou fisioterapeuta, né? Há mais de 10 anos eu procuro reabilitar os meus clientes ou pacientes, sempre através do movimento, né? Então, isso aí que a Juliana comentou, realmente acontece muito. As pessoas que eram muito ativas, né, quando jovens ou adultos jovens, de momento para o outro deixa de praticar atividade física, seja por falta de tempo, seja por trabalho, família, e essa falta de atividade física e de movimento acaba gerando, né, alguns malefícios, que começam a sentir as dores, as tensões musculares que não vão embora, né? Então, no meu trabalho eu procuro trabalhar sempre com exercício, né? Exigindo um pouco mais do nosso corpo, reabilitando essas dores para que a pessoa possa ter uma melhora da qualidade de vida no seu dia a dia, né? Trabalhei muito tempo também com atletas, então os atletas acabam que eles reconhecem um pouco mais essa importância, essa necessidade de se manter em movimento. Mas estou aqui para falar um pouquinho mais para vocês, justamente sobre essa necessidade, né? Para que se tenha uma prevenção de dores e desconforto. Tina, se você puder, como você que me chamou, você pode clicar nesse comentário para ele ficar fixo. Aí você clica nele e, se não me engano, ele te dá a opção de fixar. Veja se você consegue. Está falando o comentário da Tina, atividade física? Isso, é uma opção. Mas se não, tudo bem. Não, Tem tá. uma opção que você fixa o comentário e aí ele sempre fica aparecendo aí. Mas tudo bem. Então, Tá. pessoal, além de. Acho que uma das principais questões que a gente gostaria de discutir hoje é quais são as principais queixas, né, Tina, que você observa, as principais demandas desse público que te procura. Então, as principais queixas, né? Eles chegam geralmente encaminhado pelo médico. E as principais queixas são as dores mesmo, né? Então, lesão de ombro, lesão na coluna, né? Dor na coluna.
região cervical, joelho, né? Então, em todas essas articulações, principalmente as ombro, joelho e coluna, e também muito por tensão, desconforto, às vezes não tem nenhum tipo de doença, né? Você pega o exame da pessoa, não tem nenhum tipo de alteração, mas tem outras disfunções que acabam gerando dor também. Mas geralmente são Uhum. pessoas examinadas pelo médico e que têm dor, algum tipo de dor, desconforto ou lesão já pré-existente. Uhum. Os motivos que geram essas dores e essas lesões costumam ser comuns ou não? São várias, né, Ju? Tem a questão da inatividade, o sedentarismo, isso aí pode gerar, já só de você ser sedentário e não se movimentar, você já pode ter a dor, né? Tem pessoas que têm a lesão por excesso de atividade física, seja ela esporte, seja ela no trabalho, né, com movimentos repetitivos, má postura, né, e traumas também, às vezes uma queda, uma batida, né, uma fratura em si, mas geralmente são essas as principais causas que fazem com que as pessoas fiquem com dores e lesões. Uhum. A gente estava conversando um pouco mais cedo, né, pessoal, também sobre um pouco a interlocução em, assim, a psicologia, né, a forma como a gente, as nossas crenças, elas também acabam interferindo muito na prática ou não, né, da atividade física. E nesse momento está ainda mais difícil, porque, e aí eu até comentei com a Tina que uma das dificuldades muito grandes das pessoas é ver o ambiente doméstico, né, a casa, o apartamento, enfim, como um ambiente de prática de atividade física. Então, me recordo que essa foi, por exemplo, um estranhamento que eu tive, porque eu nunca treinei em casa, nunca treinei no meu apartamento, né? E aí eu ficava pensando assim, gente, eu até tenho espaço, mas onde que eu vou fazer isso? Né? E eu não vejo, eu me recordo, por exemplo, que para algumas pessoas, por exemplo, fazendo uma comparação, que estão agora tendo que trabalhar em casa, mas o quarto sempre foi visto como um espaço de descanso, né? Então, muitas vezes a gente fala para as pessoas para que elas, quando elas forem trabalhar, que elas se vistam mesmo, que elas não fiquem de pijama, que elas não fiquem, né? Para que elas vistam o papel e se sintam mais, enfim, concentradas e compenetradas para poder fazer, sei lá, um trabalho. No caso da atividade física, a mesma coisa. Então, esse era um ponto que eu queria trazer, que é a importância de ressignificar o espaço. Então, o que eu tenho feito, né? E que a gente deixa aqui como sugestão para as pessoas. Pensa, não, tá, em geral a sala é um espaço onde eu descanso, vejo filme, enfim, como, mas agora vai ser o meu espaço de treino, é o meu momento de fazer algumas atividades com o meu corpo. Então, eu vou afastar a mesa de centro, eu vou colocar alguma toalha, se eu não tenho um mat, né, um tapetinho para poder treinar. Eu vou me vestir com uma roupa, né? Eu nem coloco tênis, porque eu tô em casa, mas eu acabo colocando uma meia e colocando top, enfim, a legging, etc. E colocando uma música que eu gosto, que em geral eu escuto também quando eu vou para academia ou quando eu treino. Então, organizando aquele espaço para que você também entre melhor, né? Tina, o que você acha? Não, é isso mesmo. A gente da fisioterapia, às vezes, tem o hábito de orientar os pacientes, né, ou clientes, para fazer algum tipo de exercício em casa, né? Que num primeiro momento tem alguns exercícios que são de fácil execução, que você pode estar realizando em casa. E o que acontece mesmo antes da pandemia é que as pessoas realmente elas têm essa dificuldade de fazer atividade em casa. Então, às vezes, exercício simples, eu falo, oh, faz um alongamento, faz uma mobilização 2, 3 vezes no dia. Eles não fazem. Eu não sei se realmente acontece isso, deles não conseguirem relacionar o espaço de casa com exercício, né? Mas sim, é uma dificuldade, sim. Até eu mesmo, nesse momento da pandemia, eu ficava um pouco perdida, né? Agora, o que eu vou fazer? Aonde eu vou fazer? Por mais que a gente saiba que tem um espaço, eu preciso só do meu corpo, eu não preciso de muitos pesos, elásticos, máquinas para estar me exercitando, mas sim, isso é uma dificuldade. E aí, o que eu fiz, né? Eu fiz o que você falou. Eu peguei um cantinho na minha casa e transformei no meu cantinho de fazer exercício, né? Uhum, Então, eu me preparo, né? Troco de roupa,
tomo meu cafezinho para dar uma acordada e vou para o meu Uhum, cantinho. Mas eu acho que a gente tem que mudar realmente o pensamento, né? Porque ao mesmo tempo que eu tenho esses clientes que têm essa dificuldade, eu tenho outros que eles fazem por conta própria, nem precisam pedir. Então, a partir do momento que a gente está num tratamento, eles observam, vê os exercícios que são mais fáceis de realizar e que não precisa de nenhum tipo de equipamento, e eles fazem. Então, eu tenho uma cliente que ela na cama mesmo, antes de sair da cama, ela já começa as suas atividades. Então, ela acorda o corpo, né? Então, nesse primeiro momento, quando a gente acabou de acordar, o corpo ele meio que também está dormindo. Então, ela fala desse benefício. Então, ela abraça as pernas, ela com lençol mesmo, ela coloca nos pés, já começa a fazer um alongamento, algum tipo de mobilização que a gente faz em colchonete, ela já faz na cama. E aí, quando ela sai da cama, ela já relata que já se sente outra, no sentido de que, Tia, não consegui acordar meu corpo. Agora ele sabe que eu acordei e que eu vou começar o meu dia, e isso faz toda a diferença. Então, acho que vai também, além dessa dificuldade de local, vai muito do perfil da pessoa. Tem pessoas uhum, que eu nem passo, eu nem vou te passar exercício para casa, porque geralmente as pessoas não fazem. E elas falam, não pode me passar porque eu vou fazer. Então, são pessoas uhum, mais distantes mesmo. Mas tem sim essa dificuldade, Ju. uhum. Eu acho que é outra coisa muito importante, né? Eu e a Tina, a gente vai estar aqui num bate-bola, então eu vou trazer um pouquinho a perspectiva da psicologia e ela da fisioterapia. Então, uma frase muito comum das pessoas que eu atendo, né, em geral 50 a mais, mas é a pessoa falar, eu não gosto de atividade física, né? É a pessoa já falar assim, não, eu não gosto e tal. Sendo que às vezes ela teve uma experiência, quer dizer, ou algumas que sejam, mas com alguns tipos de atividade física que elas não gostaram. Né? Então, assim, existem dezenas de atividades físicas, né? E esse é um exemplo que eu gosto de dar muito, porque, por exemplo, na minha vivência, né? É bom a gente sempre tentar olhar para a sua própria experiência. Eu me recordo que na escola ia fazer aula de educação física, eu só gostava mesmo da parte do alongamento. Porque as atividades físicas da escola eram com bola, era um esporte, e eu nunca me sentia à vontade, talvez porque eu era mais tímida, porque eu ficava com medo da bola, né? E aí então eu sempre, aí qual que é o grande problema da crença, né? Aí é que você começa a externalizar para as pessoas, eu não gosto de bola, né? Eu não dou certo, eu não sei jogar nenhum tipo de esporte. E Uhum. isso a gente chama na psicologia muitas vezes de profecia autorrealizadora, que é você começa a dizer para as pessoas que você é daquela forma, né? Ou não vou nem jogar frescobol na praia, não sei jogar. Não sei, se tem bola, eu não sei. E você passa nem sequer em outros momentos da vida experimentar. Quer dizer, existem N esportes com bola, né? Existe, você também muda. Então, às vezes, naquela época, pré-adolescente, criança, eu tinha medo de bola, não tinha mesmo, eu via nas minhas amigas que tinham mais habilidade psicomotora para handball, para basquete, para tudo, e era só mesmo uma insegurança minha. Mas você vai repetindo aquilo e aquilo vai se tornando cada vez mais difícil de ser quebrado. Né? Então, é claro que eu acabei, né, justamente por gostar mais, também indo sempre mais para o lado da dança, atividades físicas com circo, como circo que envolvem mais mobilidade, flexibilidade, como yoga, acroyoga, circo, dança, sempre foram as atividades, né, que eu perco a noção do tempo fazendo. Então, a nossa sugestão, para quem ainda não identificou uma atividade física que gosta de fazer, é tire essa frase, né, essa crença limitante, como a gente chama, de que eu não gosto, eu não consigo, eu, né, não sou de fazer esse tipo de atividade, porque, na verdade, o que falta aí é você identificar uma atividade física que você, de fato, goste, que você sinta prazer ao fazer, que você perca a noção do tempo fazendo. Porque quando isso acontece e você começa a fazer com frequência e adquire o hábito, em geral, o hábito a gente leva aí 3 a 6 meses para a gente dizer que com frequência fazendo você adquirir o hábito, você vai sentir falta de fazer quando você não fizer, né? Então é muito por aí. Não sei se a Tina quer complementar nesse caso. É exatamente isso. E eu também tenho uma experiência própria. Eu sempre gostei muito de esporte com bola, né? Então eu tenho uma facilidade. Tchau.
Gosto bastante e de esporte coletivo. E aí, há uns anos atrás, eu resolvi correr, né? Meu marido é educador físico, ele adora correr. Eu comecei a querer correr com ele. Só que o meu hábito de esporte coletivo, você corre rápido, né? Você dá um tiro e para. Você dá um tiro e para. Não tem aquela corrida contínua, né? Quilômetros e tal. E aí, quando eu fui começar a correr com ele, aconteceu justamente isso. Eu corria 5, 10 minutos e morria. Aí eu chegava para ele e falava, amor, não consigo, não consigo, não tenho paciência. Ele, não, mas você tem que ir devagar, você saiu muito rápido, aí você vai cansar mesmo. Ele, não, aí eu falava que eu não tinha paciência de ficar quicando no mesmo lugar, sabe? Aquelas O corridinhas, trotinhas. Cooper, né? O Exatamente. trotinho. Eu queria sair porque eu queria chegar logo. Então eu fui aprendendo e realmente isso aí é um hábito, né? E era uma crença minha que eu não conseguiria correr 5 quilômetros, de que eu não conseguiria correr 10 quilômetros. E isso aí foi passando. Hoje em dia eu consigo correr, não corro de maneira contínua, mas eu corro, ando, né? Corro, ando. E aí eu vou respeitando o meu corpo, né? E as minhas dificuldades. E esse negócio de crenças limitantes acontece muito lá onde eu trabalho, né? Então eu trabalho dentro de uma academia e as pessoas quando entram lá, e a minha orientação geralmente é o quê? Você tem que fazer atividade física. E como um foco é uma reabilitação mais focada naquela dor, então tem exercícios específicos que às vezes ela vai ter melhor resultado dentro da academia. Então eu Uhum. sempre só, você tem que entrar na academia para poder fazer um fortalecimento muscular um pouco mais direcionado para o seu problema. Aí as pessoas já começam, ah, mas eu não gosto de academia, Tina. Eu não gosto de academia, eu não gosto da música, eu não gosto do ambiente, as pessoas que ficam se exibindo. E tem outra coisa, eu não quero ficar gigante. Como se ficar gigante fosse de um dia para o outro, né? Não, como se só o fato de você entrar na academia, né? Ou como se toda academia fosse igual, né? Então são os estereótipos que se tem de ir para a academia, né? Sim, Agora, sim. apesar de que a gente está dando esse exemplo, mas se tem um lugar que provavelmente a gente vai demorar para entrar de novo, vai ser uma academia, né? Mas o exemplo é ótimo. Eu acho que o exemplo é muito bom, não só para falar de academia, mas para falar também até, digamos assim, da visão estereotipada que se tem até da própria atividade física também, de falar, não, eu sou uma pessoa culta, então eu não faço atividade, né? Então, assim, claro que hoje em dia, felizmente, mudou muito. Mas eu me recordo de escutar pessoas cultas, intelectuais, falando: não, se você faz muita atividade. Se eu conheço um homem, ó, eu já pensei dessa forma. Se eu conheço um homem e ele é muito forte, ele deve ser burro. É Porque isso. se ele é tão forte, é porque ele passa muito tempo fazendo atividade física, então ele não deve fazer outra coisa, né? Então você pensa que claro que também tem gosto, uma questão de gosto. Tem gente que gosta de homem marombado e tem gente que não. Aí tudo bem. Mas assim, é você também não tomar cuidado para que isso também é um auto-boicote. Não, na verdade, eu não estou fazendo atividade física porque mulher muito que tem o corpo torado não tem nada na cabeça, né? E aí, peraí, quer dizer, primeiro, vincular a prática da atividade física, nesse caso, a só a estética. Atividade física em prol da sua saúde, né? Tem muita gente que busca, que acha, né? Não, fazer atividade física é porque eu tô preocupada com celulite, sei lá, com celulite, com peso, né? É isso. Eu falo justamente para eles, porque eles têm esse pensamento mesmo e pensam só na questão estética, né? Então, não Uhum, só o que eu falo muito para as pessoas, ó, tenta ir para uma academia ou tenta começar a praticar uma atividade física pensando basicamente na sua saúde, que é o quê? uhum. Melhor, vai ficar mais disposto, questão hormonal vai funcionar bem melhor, você vai conseguir dormir, vai ter menos estresse. E focando justamente em questão de lesão, eu faço eles mudarem de foco em que sentido? Ó, quando você vem para academia, não vem pensando, ah, não, tem que ir para academia, fazer força, fazer esteira, essas coisas. Vem pensando no seu problema. Então, no meu caso, eu posso usar isso. Você vai pensando assim, não, eu quero ir porque eu não quero sentir dor quando eu subir e descer esse cara. Eu vou para academia porque eu quero agachar e poder brincar com a minha filha no chão.
que ela me pede isso, eu não consigo brincar com ela. Então, mudar Uhum. um pouco, né? Mudar o objetivo. Ah, não é necessariamente estética, né? É saúde, então tem que ter essa consciência e qualidade de vida, né? Então, para que é muito fácil observar os benefícios que ela traz. Agora, a questão de força, né? Aquela coisa de intensidade, isso tudo é uma questão de treino, né? Porque tem muita gente também que quer ser forte, mas acha que é em um mês que vai conseguir ficar forte. Então, não Uhum. só ação, como na melhora de condicionamento, questão de saúde, leva um pouco de tempo, né? Claro. Então, Eu acho que esse é um grande, acho que esse é uma das principais barreiras para o desenvolvimento do hábito. É a pessoa achar que isso, ela vai começar e em pouco tempo ela vai ter um retorno, né? Vai isso, observar uma diferença, tanto e não, até porque, e você, a gente vai falar também sobre isso hoje, talvez mais para o final, não a atividade física, e aí também o tio que está aí assistindo a gente, Carlos Fleury, o educador físico também defende muito isso, quer dizer, e todo mundo, né, que é da área, especialistas em nutrição, fisioterapia, educação física, que é a alimentação. Então, sim. né, no seu caso, você está focando aí em pessoas com lesão, pessoas que sentem dor, mas e mesmo assim, né, a gente vai chegar nesse ponto mais para o final, não vou esquecer sobre essa questão de algumas alimentos, né, enfim, nutrientes que são mais adequados nessa situação ou não. Mas antes disso, eu queria só trazer também uma dúvida aqui, Tina, que eu escuto bastante também quando eu atendo esse público, que eu pergunto assim, você faz atividade física? Aí a pessoa fala, faço. O que você faz? Eu pergunto. Aí, eu ando aqui no quintal aqui de casa. Aí eu fico assim, o que mais você faz? Não, é só isso que eu faço. Eu subo as escadas lá do prédio. Subir escada é ótimo, né? Não sei onde a pessoa mora, qual é o andar, mas muitas vezes me dá a sensação, quando eu entrevisto uma pessoa, que ela se sente completamente satisfeita em dizer: eu faço uma caminhadinha 30 minutos, né? Agora a gente também, né? Se a pessoa tiver cuidado com máscara, evitando o distanciamento aí de 2 metros entre as pessoas, tem muita gente fazendo. Eu tenho feito corrida também, eu em geral também corro e ando, vou alternando. Mas às vezes dá a sensação de que a pessoa parece que está satisfeita quando ela não faz uma atividade física, ela faz um descanso ativo. Como é que você vê isso? Ju, Tá é isso mesmo. passeando, né? Não tá fazendo atividade. Então, a gente tem dois pontos aí. Então, assim, a questão da taxa do sedentarismo, né, que no Brasil chega a 47%. Só que o que, que eles preconizam, né? Que para você não ser sedentário, você tem que fazer uma atividade física, uma média de 150 minutos semanais, né? Só que essa atividade, ela tem que ser moderada, né? De intensidade moderada, para a gente poder considerar como uma atividade física. Ou então você faz 75 minutos semanais, só que aí a intensidade dela tem que ser muito mais intensa, né? Para a gente considerar como uma atividade física. Então vamos supor que essa pessoa do subir e descer a escada, se ela realmente fizer o subir e descer a escada, 150 minutos por semana, né? De maneira moderada, de intensidade moderada, a gente sim até pode considerar como uma atividade física. Agora, o Uhum. simples fato de subir um pavimento da casa, vamos supor que é um sobrado. Então, você subiu, fiz exercício. Aí não, aí realmente a pessoa está se enganando, né? Uhum. Então, não é só fazer o movimento, porque você pode fazer uma jardinagem e ser uma atividade física, né? Claro. Então, você colocando o seu corpo em movimento, mas exigindo nele, né? Exigindo não só a questão de mobilidade, movimento, mas de questão cardiorrespiratória também. Porque Sim. senão você não vai conseguir ter o benefício. Então, a pessoa realmente não pode se enganar. Eu subo escada e tem isso mesmo. Eu recebo muitas Uhum. pessoas. Eu faço caminhada. Quanto tempo? Eu vou lá na escola do meu filho, busco ele e volto, né? E a pessoa ainda tem coragem, né? Acho que eu mentiria se essa fosse. Mas não, a pessoa fala mesmo, não, essa é a minha atividade física. Eu acho que ela Mentira. acredita, uma parte ela acredita e outra parte ela se engana, né? Uhum. Isso acontece mesmo. E assim, pode ser considerada atividade física desde que você faça numa intensidade de moderada a intenso. Então eu falo Uhum. para
Ah, você vai caminhar? Então vá caminhar, você tem que ficar ofegante. Aquela caminhada, passeio, né? Que você tá com a amiga, conversando, aí fofoca, aí mexe no celular, sem o foco mesmo da caminhada, isso aí realmente não adianta muita coisa, não. E aí tem pessoas que Uhum. ficam caminhar 2 horas. Se ela for para caminhar para passear, é melhor ela ficar em casa fazendo subir e descendo escada, nem que seja por 5 minutos, porque vai dar Uhum. muito mais no corpo do que esse passeio. Então, não é Uhum. só atividade física, se movimentar, você tem que exigir do corpo, né? Vamos Exato. tentar, vamos melhorar, fazer um pouco mais intenso, exigir um pouco mais, fazer mais repetições. Então, você tem que exigir, porque quando você faz atividade física e não exige, no meu caso, então, se eu malho e eu não sinto nenhum desconforto muscular, para mim parece que eu não fiz nada, entendeu? Uhum. Você tem que exigir do seu corpo. Isso aí É. O é o mais Carlos importante. trouxe aqui um comentário, acho que vale a pena a gente entrar nisso, porque assim, é claro que a gente, em nenhum momento, a gente não considera importante essas atividades, né? É melhor fazer isso do que não fazer nada, é claro, mas assim, o que a gente, o que o tio trouxe, né? O Carlos trouxe. Segundo a Organização Mundial da Saúde, se você der 10 mil passos por dia, você é considerado uma pessoa ativa. E aí, isso me lembrou um resultado do. Não sei se vocês já ouviram falar nas Blue Zones, que são algumas regiões do mundo que os pesquisadores têm identificado como cidades bem longevas, né? Cidade onde as pessoas vivem muito, mas a média é acima aí de 80 anos, até porque 80 anos já é a média do Japão, enfim, da Itália. Tem regiões no mundo onde a, a expectativa de vida é elevadíssima. E além do consumo de determinados alimentos, das pessoas plantarem o que comem, né, de alimentos orgânicos e alimentos como tomate, alho, enfim, cebola, vinho, etc. O que essas cidades têm em comum é que as pessoas se movimentam no dia a dia, né? E aí vem também agora, diante dessa pandemia, essa nova situação que é como é que eu insiro o movimento, né, no preso em casa, né, nos contextos que eu tenho, ou no máximo aqui na minha vizinhança, no meu quintal, sendo que o ideal seria a gente estar se movimentando, né, com bastante frequência. A gente utilizar o próprio corpo, né, para se movimentar. Enfim, então, eles falam, por exemplo, seja ao invés da gente utilizar o carro, né, utilizar o próprio corpo para se deslocar de um lugar para o outro, como os nossos antepassados, aí, como os homens primitivos de fato viviam, que era em constante movimento para caçar, para sobreviver. E aí é isso, né? Com a tecnologia, eu me recordo quando eu era criança que ainda tinha o carro com a manivela para subir, né? O vidro, e depois mudou para a gente apertar um botão e reportagem saindo a quantidade de calorias que a gente está perdendo só de não ter fazer mais esse. Então, cada vez mais aí a tecnologia fazendo com que a gente se movimente menos. Então, as pessoas se acostumaram que se movimentar significa ir para algum lugar fazer atividade física, né? E elas tiram isso do próprio hábito, da própria rotina. Então, ela vai para uma caixa chamada academia para fazer atividade física, ou ela vai, enfim, para um parque, porque agora eu vou me movimentar, porque isso já não está mais, né, intrínseco à minha forma de viver, não é isso? Sim, é verdade. Mas tem um outro fator também, que como o Carlos comentou, é a questão dos passos, né? De quantificar o tanto de atividade que você faz. Entra de novo um pouco na questão da reabilitação. Porque se você começa a praticar as atividades físicas, né? De uma maneira recorrente, mas sem o preparo necessário para aquela atividade, aí entra na repetição da atividade dentro daquela musculatura que ainda não está preparada para aquele tanto de atividade. E aí, às vezes, você começa fazendo atividade, fez 1 dia, 2 dias, 3 dias, não sentiu nada. Só que, com o passar do tempo, começa a aparecer as dores. Justamente porque você fez uma progressão desse tipo de treinamento, né? Que às vezes você fazia um pouco, aí começou a aumentar, e às vezes não tem essa consciência de que você tem que aumentar de maneira gradativa, né? Então, tem pessoas, às vezes, que o médico fala, oh, você tem que emagrecer. Amanhã ela está correndo, sendo que ela nunca correu na vida, né?
Então, assim, você ter a consciência de que você tem que preparar o seu corpo para aquela atividade que você quer fazer. Não só atividade física, atividade no trabalho também. Então, às vezes, você está no trabalho mexendo no computador. E aí você sempre mexeu no computador 4 horas lá no seu trabalho. Aí mudou as regras, você vai ter que ficar 8 horas no computador. E aí, de novo, a primeira semana você vai passar bem, a segunda semana já vai começar a dar um desconforto. Por quê? Você não preparou, que seja os músculos da mão, os músculos do punho, os músculos do ombro, para aquela atividade. Então, começa a aparecer dor. Então, é importante não só a questão de você fazer o exercício, mas você saber como fazer, né? Ter uma pessoa que te oriente, não precisa necessariamente um fisioterapeuta, tem uns educadores físicos aí que pode estar fazendo isso por você. E às vezes a pessoa pega um vídeo, um amigo, fala, eu fiz esse exercício muito legal, faz você. Só que às vezes o corpo dessa pessoa não está preparada. Ela tem Uhum, certas disfunções, ela tem disfunções, ela não tem uhum. um tendão preparado, uma musculatura para poder absorver aquele impacto e aquela tensão. Então, sim, tem que se manter em movimento, mas sempre de uma maneira muito consciente do que você quer fazer e aonde você quer chegar. Uhum, Porque acontece muito e é desanimador. A pessoa começa, não, eu fui no médico, ele falou, vou fazer. Aí ele tá animado, ele até quer, entendeu? Tá no gás. Só que começa e machuca. Aí toda uhum. aquela ação que ele tinha, aí volta para o pensamento, né? Restritivo, eu não consigo, eu não posso, isso não é para mim. Então, às vezes, ele tendo um profissional que possa orientar ele de maneira correta, né? Com toda a progressão da atividade, até ele conseguir chegar ao seu objetivo, isso aí também é muito importante. É. Eu me recordo que eu fiz uma época, no ano passado, eu fiz CrossFit um tempo e eu gostei bastante. Gostei dos exercícios pela mistura com a questão da mobilidade, pelo fato de que tinham sempre ali dois coaches, né, que estavam observando se você estava fazendo ou não, mas Uhum. me recordo que ficava sempre muito atenta com relação a essa questão da quantidade de peso, né, de você também não ficar, porque eles ficam ali na pilha. E eu já tinha escutado muitas pessoas, o CrossFit também ficou conhecido muito tempo por essa questão de, ixi, vou fazer CrossFit, cuidado para não lesionar. Né? Porque a quantidade de gente que lesionou joelho, coluna e ombro em CrossFit, assim, você perde a conta. Então, no Mas início, e aí eu falava, mas eu vou entrar e eu não vou fazer um peso que eu acho que eu não dou conta. Eu vou começar, eu não tô nem aí se tem uma menina com 50 quilos e eu com 15, né? Mas tem gente que não consegue. e isso aí é um exemplo. Eu gosto de CrossFit. Eu lembro quando começou essa febre de CrossFit, eu trabalhava na academia do Yacht Club, e aí eles fizeram cursos, né, para preparar os professores para estar dando aula. E eu fui participar desse curso. E eu lembro que o instrutor, quando a professora me apresentou, essa aqui é a fisioterapeuta da academia, ela também vai participar do curso. Ele já me olhou de cara feia, sabe? Como quem diz, lá vem essa menina aí botar defeito no CrossFit. Pelo contrário, eu adorei o CrossFit. Eu, às vezes, utilizo exercícios que o CrossFit utiliza para poder reabilitar. E o problema do CrossFit é justamente isso, porque assim, é uma atividade intensa, que você entra e você vai ter resultado. Só que o grande problema é esse. Você faz tudo muito rápido, né? Ou é por tempo, ou é por quantidade de repetição. E acaba que tem um momento que o seu corpo vai cansar e você vai começar a fazer errado. E é aí Uhum, que você machuca. É em uma repetição que você machuca. Você fez 400 certas. Você fez uma errada, aquela vai te machucar. Então, uhum. quando está com profissionais bons, então ele vai te preparar, então ele sabe o que vai fazer na aula, ele vai, hoje vai ter muito atividade que vai exigir do ombro. Então ele vai preparar o ombro, ele vai aquecer, ele vai fazer exercícios. Eu falo muito de exercícios que vão acordar aquela sua articulação para você poder exigir depois. Mas o CrossFit é uma ótima atividade, mas peca por isso, porque as pessoas chegam fominha demais, sabe? Louca para ter o resultado, e aí se machucam. Aí entra nesse ciclo aí de se machucar demais. Mas o CrossFit é uma ótima atividade, desde que feita de maneira equilibrada. Uhum. Agradeço aqui a Emanuele, né, que mandou um comentário falando que também é fisioterapeuta, né, e elogiando a live. Obrigada pela presença, Ana também. E o Carlos
também comentou sobre essa questão do desgaste, né? Ósseo articular com a idade que pode acontecer. Por isso que a importância da prevenção e das pessoas fazerem atividade física desde antes. Quando eu começo a oferecer os programas de preparação para aposentadoria, eu vejo que nesse público tem muita gente que, na aposentadoria eu começo a fazer, né? Na segunda-feira eu começo a fazer, né? Então, é isso, o hábito ele é difícil, não se compare com outras pessoas, conheça o seu corpo, identifique a atividade física que você sente prazer, e se você teve lesão, procure um profissional, e não ache que só pelo fato de você ter tido, né, uma lesão, ou você tem mais dificuldade em determinado, enfim, você não deveria fazer, né? E falando agora mais voltado para o pessoal maturo, né? Uhum. Que independente, né, de você se manter em atividade, você ter sido um praticante de atividade física durante todo o tempo, você também vai ter certas restrições, né? Só que o que eu falo sempre? Você pode ter uma restrição agora, você pode ter uma restrição daqui a 10 anos, né? Aí a pessoa pergunta, Tina, mas você está me falando então que se eu manter atividade física, eu não vou ter nenhum tipo de restrição, nenhum tipo de dor à medida que eu for envelhecendo? Não necessariamente, né? Porque tem todos uns aspectos fisiológicos, né, do envelhecimento humano. Então, as cartilagens vão ficando mais desgastadas, os tendões, ligamentos, né? O espaço articular ele vai ficar um pouquinho mais delimitado devido a depósito, né, de substâncias e nutrientes, que vai fazer com que a articulação fique um pouco mais espessa e que vai dificultar. Mas o fato de você se manter e exigir do corpo faz com que você prolongue, né, que essa limitação aconteça. Então, não é só porque você faz atividade física que você não vai ter nenhum tipo de dor no seu corpo. Você pode ter sim, mas você vai jogar essa hora lá para frente, mantendo qualidade de vida. E quando aparecer, pode ter certeza que em relação à pessoa que é sedentária, os sintomas e os sinais vão ser muito mais leves. Uhum. E eu aqui, como defensora também, né, da longevidade, desse grupo e tentando frequentemente tirar essas crenças limitantes, também não é porque, eu estou em determinada idade, agora não dá mais, agora não é mais momento de fazer, né? Então, assim, sempre se ancorar nos modelos, e existem muitos, eu conheço pessoas que se tornaram atletas depois dos 40, 50, 60 anos Sim. e decidiram fazer diferentes tipos de atividade física. Eu me recordo de viagens que eu fiz, até comento isso também, às vezes eu tô num grupo e vejo um canadense de 70 anos na minha frente na trilha, numa viagem, sabe? Assim, então, a idade também ela não pode ser, né, limitadora, e para muitas pessoas acaba também sendo uma crença, isso é coisa de gente nova, né? Isso também não pode acontecer. Eu vejo o meu pai também aqui, para dar um exemplo, que faz tênis 3 vezes na semana, faz funcional 2 vezes na semana e caminha no parque 10 km, e eu não faço, né, metade disso. Então é bacana para você. Quando você gosta da atividade, você insere, você insere, não é difícil. Então você tem que identificar a mesma atividade que você gosta. Mas o Carlos trouxe aqui um comentário muito importante, que então agora a gente tem feito atividades em casa. Eu também gosto de usar aplicativos ou vídeos no YouTube, porque é muito mais fácil. Às vezes você não tem, né, exercícios na cabeça, às vezes você não tem. E eu também gosto muito de dança, acabei pagando um curso de dança online um tempo. Então, o professor está lá, os modelos deles gravam, fazem e eu repito. É mais fácil. Né? E é por isso também, muitas vezes, mas é diferente de você ter um personal que está ali olhando o que você está fazendo. Né? Então, eu queria aproveitar, Ti, nesse momento, já que a gente pode até passar de 7 horas, porque a gente atrasou, né? A gente teve um problema na conexão, para a Tina falar um pouco dos serviços que ela oferece hoje, né? E dar as orientações para quem está fazendo atividade física em casa. Sim. Então, hoje em dia, principalmente na pandemia, eu continuo com os meus atendimentos, né? A maioria está sendo online e tenho alguns que são em domicílio. Só que eu tento tomar o máximo de cuidados, porque eu não quero ser contaminada e não quero contaminar ninguém, né?
Então, os atendimentos em domicílios, eu tento não ficar cruzando os atendimentos, né? Saio de uma casa, vou para outra. Então, geralmente, eu coloco os primeiros horários da manhã, tomo meu banho, né? Boto roupa limpinha, chego lá com máscara, eu com máscara, eles também com máscara. Às vezes eu até fico com pena, né? Eu falo, boto o narizinho para fora, mas tá errado, né? Aí eles mesmos me corrigem, não, tia, não vou, porque eu não quero, né, te prejudicar. E aí acaba que a gente tem esse atendimento em domicílio também, tem um atendimento online, e se Deus quiser, em breve, com a volta das academias e clínicas, né? Eu estou atendendo também numa clínica, e eu presto todo esse serviço, avaliação, consultoria, né? Técnicas manuais, liberação miofascial, fitas, né, para retirar tensões, dar estabilidade, melhorar dores. Então, geralmente é isso que eu faço e sempre com foco nas limitações, né? Não querendo que você tenha um fortalecimento mais específico, porque às vezes a gente quer fazer o exercício, mas a gente só quer fazer o exercício que a gente quer, né? O exercício que a gente sente conforto. Ah, esse Eu exercício. acho que esse é um grande problema de quem está fazendo em casa. Eu percebo isso. Se eu não treino observando uma aula, né, ou se alguém que está me orientando não passa, eu vou fazer os exercícios que eu já sei de cabeça e estou acostumada a fazer. Ninguém gosta. Eu até tento fazer os que eu acho que eu preciso, sei lá, tríceps, eu acho que o meu, né, o tchauzinho. É mole que só. Sempre tento lembrar de fazer tríceps ou fazer áreas da perna, né, enfim, que eu acho que estão, apesar de que a gente sempre tem que trabalhar o corpo todo, né? Então, ideal também, mas assim, mas sempre faço o mesmo exercício, né? E é por isso que é importante agora também ter uma orientação, uma série de alguém de um educador físico ou de um fisioterapeuta, no caso. Sim, essa questão do exercício, né, da escolha do exercício, também é muito importante, porque assim, quando a gente trabalha, no meu caso, né, como fisioterapeuta, quando a gente avalia uma pessoa que está com dor ou restrição, a gente tenta decifrar, né, o porquê daquela dor. Então, aquela dor ela não vai aparecer do nada e também não vai embora do nada se você não fizer nada, a não ser que você tenha 20 anos, aí isso acontece muito. Mas quando a gente faz a nossa avaliação, a gente tenta observar o porquê daquela dor. Então, a causa da dor pode ser inúmeras, né? Mas tem muitas causas que acontecem por desequilíbrio muscular, né? Então, o que seria o desequilíbrio muscular? Então, vou dar um exemplo da coxa. Então, tem pessoas que adoram trabalhar a parte anterior da coxa, né? Para ficar com aquela coxa bonitinha, desenhadinha. Só que ele não faz a musculatura posterior. E aí fica um desequilíbrio. E o corpo, querendo ou não, é física, né? São forças ali interagindo. Então, você tem aqui, vou tentar dar um exemplo aqui, no joelho, né? Aqui a parte de baixo da canela, a tíbia, e aqui o fêmur. E eles têm que tentar trabalhar de maneira harmônica, tá? E equilibrada. Quando acontece, por exemplo, esse tipo de desequilíbrio, então essa musculatura da frente muito mais forte, querendo ou não, ela faz uma pressão para frente, porque o músculo mais forte está puxando para frente, né, as estruturas. E se você não trabalha a parte posterior, esse desequilíbrio vai continuar e você não vai ter alívio da dor. Então, às vezes eu falo, tem alguns tipos de lesões que um exercício resolve a sua dor. Só que você tem Uhum. que saber qual exercício e o momento de estar inserindo aquele exercício. Então, esses desequilíbrios é um tipo de causa, né, de dores, de desconforto. Então, às vezes, você fazer só o que você gosta não é interessante. Você realmente tem que Uhum. tentar exigir daquilo que você não gosta. E essa é a regra. Você gosta do exercício, aquela sua musculatura não está precisando, porque você já vem fazendo. Agora, quando você coloca uma pessoa para fazer uma atividade que ela sente dificuldade, né, que ela não consegue, exige muito, não só da musculatura, como também da cabeça. Porque todos os movimentos do nosso corpo é a gente que comanda. Então, às vezes, eu estou atendendo a pessoa está agachando, fechando o joelho. Ah, Tina, aí eu falo, abre o joelho. Tina, eu não consigo. Eu falei, não, você que manda no seu corpo. Usa essa musculatura aqui, ó. E eu tento, né, dar um tape, mostrar para ela. Ativa essa musculatura, porque se você não ativar, realmente não. Ah, eu não consigo. Aí entra de novo, não consegue. O seu corpo só faz o que você manda.
Então, a gente tem essa consciência, às vezes, de que não consegue. Mas não consegue porque você ainda não aprendeu a dar o comando para aquela musculatura, né? Uhum. Então, aí fica a dica, vocês que estão fazendo atividade em casa, quando você tiver um exercício que você não gosta, que você tem dificuldade, treine um pouco mais esse exercício. Porque, a princípio, é esse exercício que você está precisando. E aquele exercício que você faz feliz e contente, pode ter 100 repetições, essa não é a sua deficiência. Então, às vezes, você pode até estar gerando um aumento de desequilíbrio que lá na frente vai te trazer dor. Uhum. Então essa fica a dica, né, para as pessoas que não conseguiram, né, adquirir, ou estão se sentindo desmotivadas para fazer, apesar de que a gente comentou também, tem gente que não está fazendo atividade no sentido de parar e fazer uma repetição, mas está limpando a casa, está cuidando das crianças, está se exercitando mais do que antes, né? Então é isso, assim, a questão é como o indivíduo se sente cuidando e colocando o corpo em movimento, né? E tem muitas vezes que a gente faz uma determinada atividade doméstica e a gente sente que a gente trabalhou o corpo. Então, é preciso essa reflexão, essa autorreflexão. Eu via muito também, falava, nossa, queria tanto acordar cedo para fazer atividade física com as minhas amigas, mas às vezes você não consegue acordar cedo para fazer corrida, porque você não tem motivação para corrida, mas você tem para fazer uma yoga, né? Para fazer. Então, se respeitar e fazer as atividades que fazem sentido para você, que você de fato se sente motivado a colocar na sua rotina. Acho que isso é muito importante agora, né? E se respeitar também para não colocar o tem que, né? Porque a gente também ainda está aí vivendo uma pandemia, então acho que tem muita gente que se cobra muito, né? Eu com certeza estou fazendo menos atividade física do que eu fazia, isso me incomoda, né? E eu gostaria de estar fazendo mais, mas é melhor fazer alguma coisa em casa do que não fazer nada. É. O exercício, a gente não pode só pensar na estética, né? Como a gente já comentou. O exercício, Uhum, ele é também terapêutico, né? Então, às vezes, poxa, Tina, não consigo fazer um exercício. Acontece muito as pessoas, Tina, eu tenho dor no joelho, eu não posso agachar. Eles já chegam falando, Tina, meu problema é no joelho, eu não posso fazer agachamento. Não é assim, né? Você talvez não esteja no momento capacitado a fazer um agachamento profundo que seja, ou um pouquinho mais abaixo. Mas você faz agachamento diariamente. Você vai ao banheiro, né? Você tem que agachar para poder ir ao banheiro. Quando você faz as atividades em casa, você agacha, vou procurar um papel, você agacha, né? Então, esses movimentos que a gente fala de movimentos funcionais, a gente já pratica no dia a dia, né? Então, pegar uhum, uma coisa lá em cima, né? Agachar. Então, deve-se ter cuidado em como realiza esse exercício, ou às vezes você tem a dor no joelho, não pode agachar porque você agacha errado. Então, teve uma pessoa que te orientou, ó, presta atenção, joga a força para o seu calcanhar, não deixe seu joelho ir muito à frente. São pequenos detalhes, Ju, que faz toda a diferença. Então, eu já peguei várias uhum, pessoas que não posso, não consigo. Questão de postura. Então, assim, melhora o ombro, arruma o ombro aqui. A pessoa está fazendo um exercício assim, com o ombrinho aqui fechado. As pessoas tendem a se fechar, né? E está fazendo exercício. Aí você fala, não, abre o ombro, acabou a dor. Entendeu? Então, essa uhum, questão funcionamentos, pequenos detalhes, faz muita diferença. E aí eu falo uhum, por experiência própria. Então, assim, quando eu estava na minha graduação, eu fiz uma cirurgia no meu joelho. E depois que eu já estava formada, o meu outro joelho machucou, né? Eu tive uma lesão ligamentar, um em cada joelho. E aí eu observei, eu sou um pouco São Tomé, né? Então, vários cursos que eu fiz, eu só fiz porque eu vi que eu senti na pele que aquilo trazia resultado, né? Então eu sentia justamente depois de operado, no dia que eu fazia exercício, independente de eu ir para a clínica de fisioterapia ou para a academia, no dia que eu fazia um exercício, nossa, isso aqui me melhora, vou fazer, entendeu? Só de você manter o movimento, porque com a dor a gente tem aquele pensamento que tem que ficar de repouso. Não, eu tenho dor, eu não posso, eu vou ficar de repouso, que é para a dor melhorar. Só que quando você apresenta algum tipo de dor, o seu corpo, de uma maneira consciente ou não,
ele quer te proteger, ele não quer que você sinta dor. Então, ele manda lá uma mensagem. Então, por exemplo, dor no ombro. Ele, tô com dor no ombro. Aí ele manda mensagem. Ô, gente, não vamos deixar a Tina sentir dor no ombro? Vamos proteger ela um pouco mais? Aí todo mundo, beleza, vamos. Quem fala isso são os músculos. Aí vai lá. Aí o músculo vai e dá aquela tensionada na intenção de te dar um conforto, né? De te proteger. Só que aquele músculo que está ali te protegendo, ele tem outras funções, tem outras coisas para fazer, né? Aí ele fala, ele cansa. Só que ele cansa tenso. Ele não consegue mais relaxar. Ele estava ali na proteção e fica tenso. Aí ele não soltou a sua tensão. Aí ele pede ajuda para o outro músculo aqui, o músculo do trapézio. Você pode me ajudar aqui? Porque eu estou cansado, aqui eu estou protegendo a Tina e eu não estou dando mais conta, cansei. Ele, não, eu vou te ajudar sim, calma aí. Aí ele começa a te ajudar, mas ele também tem as funções dele. E aí começa em volta da dor gerar várias tensões musculares, várias desorganizações ali, que além de fazer com que você não melhore, começa a te gerar outros tipos de dores, né? Então Uhum. é isso também você saber a causa dessa dor, porque assim, no caso desse ombro, se eu for, não foi porque eu malhei demais, tal. Vamos fazer uma liberação, vamos botar um calor, entendeu? Fazer uma hidromassagem, que às vezes isso já resolve. Uhum. Então, tem um problema que ele é muito inteligente, né? E aí, se você não usa, você não exige dele, ele fica lá acomodado. Ah, Uhum. beleza. A Tina não quer que eu me movimente, eu não vou me movimentar. Uhum. Mas acho que à medida que você se começa a movimentar, ele responde, entendeu? Então, Uhum. por exemplo, nesse exemplo que eu fiz, quando você começa a praticar atividades leves, sabe, sem carga, ele vai entendendo que não é para ficar tenso. Ele, não, peraí, essa atividade está fazendo com que eu relaxe, deixa eu soltar um pouquinho. E é isso aí, o corpo é muito inteligente e a gente tem que saber entendê-lo e entender também que é a gente que comanda o nosso corpo, né? Questão muscular, né? Falando muscularmente falando. Uhum. Achei bacana aqui, tinha nos comentários da Jéssica e do Túlio, né? Falando bastante sobre a questão da consciência corporal. Quando você faz um movimento com atenção, né, o resultado é outro. Eu, nossa, me recordo muitas vezes de ir para academia repetir a série e eu nem estava lá. Quer dizer, em alguns momentos eu estava, mas eu estava pensando em outras coisas, pensando no que eu tinha que fazer, vendo o telefone, né? E ficar cada vez mais atenta. Em geral, eu coloco música, gosto de ouvir a música. Mas depois que eu fiz, inclusive, o trabalho, eu acho, como personal, com o Carlos Fleury, que está aí, eu passei a malhar mesmo depois, durante e sozinha depois, muito melhor. Porque eu sabia que eu precisava, de fato, estar. É um pouco até do mindfulness, da atenção plena nesse contexto, né, da atividade física, que é estar ali. Então, tá pensando, tá sentindo, né, o músculo, e tá pensando nele, trabalhando também. E o Carlos também fez o comentário claro, né, a defesa de uma visão sistêmica, né, não adianta, tem que fazer exercícios, mas cuidar do sono, da alimentação, é claro, né, a gente sabe, a gente só precisa colocar em prática. Só precisa, não é fácil. O que você gostaria de falar um pouquinho? Vem o trabalho também dos PCs, né? Em tentar ajudar a quantidade de pessoas aí com os boicotes e crenças limitantes. Mas sobre a alimentação, você gostaria de falar um pouquinho? O que você Então, tem sim sugere? um importante para se falar sobre alimentação. Quando a gente conversou um pouquinho mais cedo, a gente falou da importância, né, da gente ter uma equipe multidisciplinar, né? Não adianta eu trabalhar com um médico que não acredita no meu tipo de tratamento, né? O caminho que eu levo. Então é importante a gente ter um médico que pense parecido com a gente, que converse com a gente. Ó, Tina, essa pessoa aconteceu isso na cirurgia dela, ou não aconteceu nada, ela tá com isso, isso, isso. E também não só um médico, fisioterapeuta, psicólogo, porque tem pessoas que param de fazer atividade física por algum tipo de lesão e entram em depressão, né? Justamente porque a atividade física tem todo esse benefício de hormonal, né? De bem-estar. E aí entra também a questão do nutricionista. Por quê? Se você está com foco em emagrecimento, primeira coisa, nutricionista.
E quando você está em reabilitação, também, né, não só uma pessoa que também não tem nenhum tipo de lesão, existem alguns tipos de alimento que favorecem o aparecimento de inflamações, né? Então, alimentos industrializados, né? Com muito condimento. Esses alimentos fáceis, né? É fácil, Uhum. pegou e comeu. Eles são muito ruins nesse sentido, porque ele vai gerar inflamação no seu organismo. E aí essa inflamação geralmente traz edema, né? Um inchaço. E aí quando você está com a articulação com algum tipo de edema, inchaço, a sua articulação ela trabalha sob pressão. E lá dentro está cheio de líquido. E aí você não consegue desenvolver. E às vezes você está fazendo toda uma reabilitação, todo um trabalho para melhorar a sua dor, mas a sua alimentação não está ajudando. Então, você tem que tomar cuidado na questão alimentar para você poder escolher melhor os alimentos, né? Então, do mesmo jeito que tem alimentos que favorecem o aparecimento de inflamações no nosso corpo, a gente também tem os alimentos que melhoram, né? Então, a gente tem um pouquinho mais dessa consciência, porque às vezes atrapalha e você não consegue ter uma resposta desejada, porque a questão alimentar sua não te ajuda, né? Então, a Uhum. gente às vezes, colocar, às vezes, atleta. Atleta também tem esses problemas. Então, tem aquele jogador de futebol que gosta ali da cervejinha, né? Que gosta ali do churrasco. Então, não é um caso isolado, mas tem vários jogadores que não conseguem voltar de lesões num tempo pré-determinado, né? Com uma melhora que a gente considera uma melhora normal, ou então voltam, mas reincidiva, toda hora machuca de novo. Uhum. Então, com certeza, nesse caso vai ter essa questão, não só de fadiga muscular, como também de questão alimentar, né? Bebidas também, atrapalha muito na questão ligamentar e de tendões. Então, é de extrema importância também que você tenha a orientação de um nutricionista, que, de uma maneira geral, né, ele vai estar te orientando, e você pode, às vezes, comentar, ó, oh, tenho muita dor no joelho, eu sinto pressão, eu não consigo agachar por causa do meu tornozelo, e às vezes isso é só por causa de edema, de inchaço, né? E Uhum. tem um outro profissional que eu acho muito importante, né, nesse momento, né, de se recuperar e de cuidar do corpo, que é a massagista. Eu descobri isso daí passando por isso, então assim, eu não tinha zero dor. E aí começou a trabalhar uma massagista lá na minha salinha, e ela ofereceu uma massagem. Ah, vamos fazer uma massagem? Eu falei assim, vamos. Aí ela falou, eu tenho três tipos, a drenagem, a redutora ou modeladora e a relaxante. Eu falei, ah, vamos fazer uma relaxante, né? Ô, Ju, quando eu deitei na maca, eu tinha tantas tensões musculares, ela pegou no meu antebraço, que eu quase chorei no meu antebraço. E eu não tinha dor. Vida normal, tranquilo. Só que eu tinha tantas tensões no antebraço, porque eu usava muito fazendo a crochetagem, né, nas minhas técnicas manuais e tudo. E eu cheia de tensão. E eu lembro que eu até brinquei com ela, falei assim: vem cá, eu pedi é relaxante. Ela falou assim: essa é relaxante, só que você vai relaxar depois. Agora é o momento onde a gente tira as tensões. Uhum. E como é importante, não só para ficar, ai, né, nas benfeitorias, não. Vai lá, dor no ombro, como eu te falei, tensões, fez uma massagem, sai sem dor, entendeu? Uhum. Coluna, sai sem dor. Então, assim, a massagem também é uma atividade ou um profissional que é de extrema importância para a gente poder cuidar bem do nosso Uhum. corpo. Que também vai ativar a circulação, né? Vai trazer todos os benefícios. Sim, eu faço também e gosto bastante. Faço há pouco tempo, tem acho que um pouco menos de um ano. E antes eu pensava nisso também. Ah, a ideia é só relaxar, mas tem também a questão do. Falta 20 segundos, Ju. Mas, ixi, sério, vai terminar nossa live? Achei que a Vai, gente só tem que de novo. tá. E não, mas faltam quanto tempo só que ele falou? Eu achei que. Segundos. Ixi,